pessoal, vamos resolver aí mais uma questão do Enem? Acompanhe a leitura. Considere o seguinte jogo de apostas. Numa cartela com 60 números disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10 números. Dentre os números disponíveis serão sorteados apenas 6. O apostador será premiado caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele numa mesma cartela. O quadro apresenta o preço de cada cartela, de acordo com a quantidade de números escolhidos. Então aqui eu tenho um quadro. Se eu colocar aqui a quantidade de números escolhidos em uma cartela, se eu quiser fazer uma aposta com 6 números da cartela, custa R$2. Uma aposta com 7 números na cartela, na mesma cartela, 12, com 8 números, 40 e assim por diante. Olha só, com 10 números, R$250. Ô, louco, é caro, hein? Muito bem. Antes de continuar lendo, deixa eu fazer uma observação. Eu acho que essa questão foi inspirada na Mega Sena. Eu nunca joguei, nunca fiz nem questão de saber como funciona a Mega Sena. Eu suspeito que seja algo parecido com isso por já ter ouvido falar, mas não tenho certeza, tá ok? Muito bem. 5 apostadores, cada um com R$500 para apostar, fizeram as seguintes opções. Arthur comprou 250 cartelas com 6 números escolhidos. Bruno, 41 cartelas com 7 números escolhidos e 4 cartelas com 6 números escolhidos. Caio, 12 cartelas com 8 números escolhidos e 10 cartelas com 6 números escolhidos. O Douglas, 4 cartelas com 9 números escolhidos e o Eduardo, 2 cartelas com 10 números escolhidos. Aqui eu acabei sem querer repetindo 2 vezes o Caio, mas tudo bem. Vamos até dar uma riscadinha aqui para a gente não se atrapalhar. Vamos ver as alternativas. Os 2 apostadores com maiores probabilidades de serem premiados são... Para a gente calcular a maior probabilidade dos apostadores serem premiados, nós vamos ter que descobrir, vamos pensar assim, quanto maior a quantidade de apostas que um jogador fizer, maior a probabilidade de ser premiado. Concorda comigo? Então nós vamos ter que descobrir a quantidade de apostas que cada um fez, tá? Antes de a gente partir diretamente para a resolução da questão, eu quero fazer uma revisão do assunto que nós vamos tratar aqui. Observe que, vamos prestar atenção numa coisa. A pessoa pode apostar entre 6 a 10 números numa cartela. Vão ser sorteados 6 números. Se numa mesma cartela a pessoa tivesse 6 números, ela vai ganhar. Eu posso escolher um tipo de cartela aqui 7 números. Serão sorteados 6 números. Se dentro desses 7 números ela acertar 6, ela ganha. Importa a ordem desses números? Por exemplo, se for sorteado lá nesse sorteio, eu suspeito que seja Mega Sena, mas se não for, não interessa também, isso não faz diferença. Por exemplo, se eu for sorteado o número 2, depois o número 20, depois o número 5, depois o número 1, depois o número 15. A ordem faz diferença? Não. Você só tem que acertar os números, certo? Como você tem que descobrir a quantidade de apostas que a pessoa fez? Você vai contar a quantidade de apostas que a pessoa fez? Essa é uma questão que envolve a análise combinatória. Mas dentro de análise combinatória, nós podemos dividi-las em 2 grandes grupos. Basicamente dá para fazer isso. Dividir em questões que envolvem arranjo e questões que envolvem combinatória ou combinação. Também é possível resolver determinados tipos de questões com o princípio multiplicativo, tá ok? Mas não vem ao caso, vamos focar em arranjo e combinação. Qual a diferença de arranjo para combinação? Nós vamos usar arranjo toda vez que a ordem importar. Por exemplo,
Se eu vou fazer um sorteio, eu vou sortear um carro e uma bicicleta. O primeiro ganhador, a primeira pessoa que for sorteada vai ganhar o carro. A segunda pessoa vai ganhar a bicicleta. A ordem importa? Claro. Poxa, a primeira vai ganhar um carro. A segunda uma bicicleta. Claro que eu vou querer ser o primeiro a ser sorteado. Não quero ser o segundo. A ordem importa. Mas nesse caso aqui, nós vamos pensar nos números da cartela. No exemplo anterior, eu estava pensando na probabilidade de alguém ganhar o prêmio. Eu estava focando no prêmio, de ser a probabilidade da pessoa ganhar o primeiro prêmio, que era um carro, e a probabilidade da pessoa ganhar o segundo prêmio, que era uma bicicleta. Ou então, qual era a possibilidade da pessoa ganhar, enfim. A ideia é essa, eu estava focado nos diferentes prêmios. Nessa questão aqui, qual é o nosso foco? Os números na cartela. E aí que tá. Como a gente já viu, não faz diferença a ordem dos números. Se você tiver 10 números na cartela e você acertou os 6 números que foram sorteados, não interessa a ordem, você ganhou. Como não interessa a ordem, é uma questão de combinação. Eu vou utilizar essa técnica para resolver essa questão, tá ok? E vou falar um pouquinho mais sobre essa técnica para a gente relembrar, porque ela acaba gerando muitas dúvidas, tá ok? Primeira coisa, qual é a formulinha para a gente resolver aí a combinação? Tem duas maneiras de eu representar a combinação. Eu posso colocar um C, e no subíndice eu posso colocar duas letras, por exemplo, N e K. Muitos livros adotam NP. Não faz diferença, use a letra que você quiser. Quer usar A e B? Use, não tem problema, tá? Mas eu vou usar NK. Muito bem. Qual é a outra forma de representar isso aqui? Eu posso abrir um parênteses, colocar o N em cima e o K embaixo. É exatamente a mesma coisa. A fórmula é exatamente a mesma. São duas maneiras diferentes de representar a mesma coisa, tá ok? E agora vamos finalmente à fórmula. A fórmula da combinação ela é assim. N fatorial, exatamente. Ponto de exclamação em matemática significa fatorial. N fatorial dividido por K fatorial que multiplica N menos K fatorial. Tá ok? Muito bem. O que é o N, o que é o K e o que é o fatorial? O N nós chamamos de ordem. E o K nós chamamos de classe. Não importa a letra que você for usar aqui. O primeiro sempre vai ser a ordem e a segunda a classe. Professor, eu ainda não entendi. A grosso modo, vamos colocar assim, vamos traduzir para o português. Vamos falar dessa maneira. Entenda da seguinte forma. O N representa o total de números que você pode escolher. Ou situações, frutas, prêmios, não interessa. Depende da questão. Nessa questão nós estamos trabalhando com números. Então o N está representando para a gente o total de números que você pode escolher. E o K seriam o total de vagas, digamos assim. Como assim total de vagas? A pessoa pode escolher uma cartela com 10 números. Então o N vai ser igual a 10, que é o total de números que você pode escolher na cartela. Você pode preencher no máximo 10 números. Mas quantas vagas tem para você acertar? Quantos podem ser sorteados? Apenas 6. Então o K ele é igual a 6. Tá ok? Então é isso que representa o N e o K nessa questão aqui. Você pode aplicar isso em qualquer outra questão de combinatório que eu acabei de falar. Eu expliquei dessa maneira porque estou aplicando a fórmula ao exemplo. E agora, o que é esse fatorial? O fatorial é um símbolo que serve para facilitar a nossa vida. Então, em vez de escrever assim, ó, por exemplo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu vou escrever
5 fatorial. É exatamente a mesma coisa. Então, toda vez que eu colocar um fatorial, um ponto de exclamação na frente, significa que eu estou multiplicando por todos os outros números até chegar no 1, uma ordem decrescente. Então, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 10 fatorial é igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá ok? Muito bem. Quem me conhece lá do Calcule Mais sabe que eu gosto muito de simplificar. E não é apenas um gosto pessoal, não. É obrigatório na matemática você simplificar. Então, como é que nós simplificamos um número com fatorial? Ponto de exclamação, nós chamamos de fatorial. Como é que nós vamos fazer essa simplificação? Por exemplo, 6 fatorial dividido por 6 fatorial. Normal. Um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Certo? É só cortar. Mas, por exemplo, se eu tivesse 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Oba! Eu posso simplificar o 6 com 3, dividir por 3, então ficaria 2. 6 dividido por 3, que vai dar 2 fatorial, sobre 3 dividido por 3, que eu estou simplificando, que vai dar 1 fatorial? Não, não pode simplificar dessa maneira. Tome muito cuidado. Toda vez que você for ter um número, simplificar um número fatorial, por exemplo, 6 fatorial sobre 3 fatorial, você tem que abrir o maior fatorial. Como assim abrir? Eu vou fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Opa, eu poderia ter escrito 3 vezes 2 vezes 1? Poderia. Mas, para não ficar ocupando espaço e ganhar tempo, eu já escrevi o 3 fatorial. E é exatamente isso que você vai fazer. O que esse 3 fatorial significa? É isso aqui que vocês já viram aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1. Isso é o 3 fatorial. E por que eu fiz isso? Eu não estou dividindo pelo 3 fatorial? Então, o que eu posso fazer agora é simplesmente simplificar o 3 fatorial com 3 fatorial. Quem vai sobrar? 6 vezes 5 vezes 4. Aí você resolve essa conta, tá ok? Vou apagar aqui e vou fazer mais um exemplo de simplificação de números fatoriais, tá ok? Muito bem. Eu vou simplificar, por exemplo, 10 fatorial por 6 fatorial e 2 fatorial. Como é que eu faço isso? Eu vou abrir o maior fatorial até chegar, por exemplo, no 6 fatorial, que é mais, eu já corto o 6 logo de cara. Então vai ficar aqui, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Certo? Dividido por 6 fatorial e 2 fatorial. Eu posso simplificar quem? O 6 fatorial com 6 fatorial. Ficaria como 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Dividido por 2 fatorial. Nossa, mas eu não tenho como abrir em cima e chegar no 2 fatorial. Não tem problema. Você vai ter que abrir aqui embaixo até chegar no 1. Neste caso aqui fica 2 vezes 1. Aí você simplifica normalmente, multiplica. Por exemplo, vou usar o mesmo exemplo, mas só que em vez de 2 fatorial, aqui fosse 4 fatorial. Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui 4 fatorial, 4 fatorial. Como é que ficaria aqui embaixo? Eu cortei o 6 fatorial, não mudou nada. Sobrou 4 fatorial. Em vez de eu escrever 4 fatorial, para eu poder simplificar, eu vou ter que abrir, vou ter que fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, eu posso simplificar o 8 com 4? Posso. Posso simplificar o 3 com 9? Posso. Aí, é uma conta normal, você faz aí normalmente, sem maiores problemas, tá ok? E uma última dúvida, que em geral surge nessa parte de simplificação. Professor, eu não quero trabalhar com 6 fatorial. Eu posso abrir tudo, a sequência? Ficaria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
E embaixo eu abri o 6 fatorial inteiro e o 4 fatorial inteiro? Pode fazer isso sim, depois de simplificando. Dá mais trabalho, tá? Mas só toma cuidado aqui embaixo. Você tem que abrir o 6 fatorial até chegar no 1 e abrir o 4 fatorial até chegar no 1. Você ocupa uma quantidade muito maior de espaço e eu acho que não vale a pena. Você perde tempo. Tá? Então trabalha assim com o fatorial. E para finalizar com chave de ouro, existe um fatorial que é especial. Hoje eu não vou explicar o porquê, tá ok? Porque o foco da aula não é fatorial, não é o número fatorial. Eu só estou apenas relembrando conceitos importantes para a gente poder resolver essa questão. Olha só, 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. 1 fatorial é igual a 1. E 0 fatorial é igual a 0? Não. 0 fatorial é igual a 1, tá? Não vou explicar o motivo agora. Nós vamos partir agora para a resolução da questão. Mas saiba isso, decore e não esqueça. 0 fatorial é igual a 1. Tudo bem? Vamos aí relembrar a questão. Nós queremos saber a probabilidade. Deixa eu ver aqui, não marquei a questão. Deixa eu voltar aqui. Nós queremos aqui, ó, os 2 apostadores com as maiores probabilidades de serem premiados. Então nós temos que descobrir os 2 apostadores que fizeram mais apostas. Quem fez mais apostas tem mais chance de ganhar. Muito bem. Então vamos lá. Os 5 apostadores, cada um com R$500 para apostar, fizeram as seguintes opções. Todo mundo gastou R$500. Temos aqui o Arthur, o Bruno e o Caio. E aqui o Caio repetido novamente. Peço desculpas por isso. Muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que analisar cada um dos casos, utilizando sempre a combinação, que é o que nós estamos trabalhando. Eu vou utilizar a que tem o parênteses. Eu gosto mais. Tá ok? Vou deixar a formulinha aqui no canto, ó. N fatorial sobre K fatorial, que multiplica N menos K fatorial. Não se preocupe, nós já vamos usar já essa formulinha, tá ok? Então vamos lá. Primeira pessoa é o Arthur. Ele comprou 250 cartelas com 6 números. Então eu vou vir aqui, vou marcar ele, o Arthur, marcar aqui Arthur, ok? Ele comprou 250 cartelas, cada uma com 6 números. Quantas possibilidades de combinações de números eu tenho? Numa cartela com 6 números, eu só tenho uma possibilidade por cartela. Na verdade, por quê? Ele tem que acertar aquela sequência e acabou. Então, o Arthur apostou 250 cartelas e cada cartela que ele apostou tem uma possibilidade de ele acertar a sequência. Ou seja, o Arthur tem 250 combinações de números possíveis que ele pode ganhar. Vamos colocar isso aqui na fórmula da combinação, que eu vou provar para você. É óbvio que ele só vai ter uma chance, mas eu quero usar a fórmula da combinação para mostrar para vocês. Olha só. O N é a quantidade de números que eles podem escolher. Se ele comprou a cartela com 6 números, ele vai poder escolher só 6 números. E o total de vagas que tem de números que podem ser sorteados? 6. Então eu vou resolver aqui. O N é 6, então eu vou colocar aqui 6 fatorial, dividido por o K também é 6. K 6 fatorial. N menos K. O N é igual a 6 menos o K, que é igual a 6. Isso aqui é o fatorial. Então vai ficar aqui 6 fatorial dividido por 6 fatorial. 6 menos 6 é igual a 0. Então ficou 0 fatorial. 0 fatorial nós já vimos que é igual a 1. Tá ok? Então ficou 6 fatorial dividido por 6 fatorial. Isso é igual a 1. Fiz questão de fazer essa combinação para você ver como funciona a fórmula e também para ensinar mais uma propriedade para vocês.
Toda vez que você for fazer uma combinação que o N e o K forem iguais, o resultado sempre vai ter 1, ou seja, você vai ter uma combinação possível. Então ele comprou 250 cartelas com uma combinação possível de acertar, tá ok? Então essa aqui é a informação do Arthur. Vamos ver o outro. O Bruno comprou 41 cartelas com 7 números escolhidos. Vamos marcar aqui. O Bruno comprou 41 cartelas com 7 números escolhidos. Nós vamos ter que descobrir a quantidade de combinações que existem em uma cartela com 7 números escolhidos, que ele pode escolher, sendo que 6 podem ser sorteados. Então, nós vamos fazer a combinação de 7 números que ele pode escolher com 6 números que podem ser sorteados. Se ele comprou 41 cartelas, é só pegar o 41 e multiplicar pelo número de combinações que possui cada uma das cartelas. Mas, olha o detalhe, o Bruno comprou 4 cartelas com 6 números escolhidos. Então, ele comprou mais 4 cartelas com 6 números escolhidos. Eu vou representar a combinação da cartela com 6 números escolhidos, que nós já vimos que é igual a 1. Então, vamos lá. O que nós temos que calcular? A combinação desse cara aqui, dessa nova cartela, porque essa aqui nós já sabemos que é igual a 1. Então, como é que nós vamos calcular a combinação? Vamos colocar a formulinha aqui, o N e o K é igual a N fatorial que divide K fatorial N menos K fatorial. Eu vou repetir a formulinha todas as vezes para ajudar na sua memorização. Quem é o N, quem é o K? Nós já vimos, o N é a quantidade de números que ele pode escolher, que neste caso são 7. Posso pôr 7 números nessa tabelinha, nessa cartela. Mas quantos serão sorteados? 6. Então, eu vou colocar aqui o 6 fatorial. Muito bem, o N é igual a 7 e o K é igual a 6. Certo? Então, vamos lá. 7 fatorial dividido por 6 fatorial. 7 menos 6 é igual a 1. Opa, esqueci de pôr o fatorial aqui. 7 menos 6 é igual a 1. Isso dá 1 fatorial. 1 fatorial é a mesma coisa do que 1. Qualquer número multiplicado por 1 e dividido por 1 é ele mesmo. Então, me sobrou 7 fatorial sobre 6 fatorial. Simplificando, eu vou abrir 7 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial. Simplifico. Me sobraram o quê? 7 combinações possíveis. Então, numa cartela que você pode jogar 7 números, com apenas uma cartela, você tem 7 chances de ganhar, porque existem 7 combinações de números possíveis. Então, no final das contas, quantas combinações o Bruno fez ao final? Quantas chances ele vai ter de ganhar? Ele comprou 41 cartelas com 7 combinações possíveis, mais 4 cartelas com uma combinação. Nós já vimos isso anteriormente. Então, é só a gente fazer o quê? 41 vezes 7 é igual a 287, mais 4 é igual a 291. Então, o Bruno, com os mesmos R$500 que os outros, ele conseguiu fazer 291 combinações de 6 números diferentes, ou seja, ele tem 291 chances de ganhar. Muito bem, vamos ver o próximo, que é o Caio. Tá aqui, ele está repetido, eu vou utilizar o Caio dessa tela aqui, porque ele está mais próximo da minha lousa que eu vou fazer a conta. Muito bem. Vamos lá, então. O Caio comprou 12 cartelas com 8 números escolhidos e 10 cartelas com 6 números escolhidos. Então, eu vou marcar isso aqui já. O Caio comprou 12 cartelas com 8 números escolhidos. Vamos fazer a combinação de 8 números que eu posso pôr numa cartela com os 6 números que podem ser sorteados. Vou multiplicar para saber a quantidade total de combinações que ele tem. Mas o Caio comprou também 10 cartelas com 6 possibilidades de números.
certo? Nós já sabemos que a combinação de 6 com 6 é igual a 1. Então, falta a gente achar a combinação de 8 para 6, tá ok? Então, vamos lá. Vamos colocar aquela nossa formulinha de combinação aqui. Colocar aqui n sobre k é igual a n fatorial dividido por k fatorial, n menos k fatorial. Muito bem, vamos substituir os valores. O n é igual a 8, vou colocar aqui 8 fatorial, dividido por o k, vale 6, 6 fatorial, e aqui dentro vai ficar 8 menos 6 fatorial. Isso é igual a 8 fatorial, dividido por 6 fatorial, que multiplica 8 menos 6, 2. Então, vai ficar aqui 2 fatorial. Certo? Vamos fazer a simplificação. O 8 fatorial, eu posso abrir em 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial, vezes 2 fatorial. Posso vir aqui e cortar o 6 fatorial. Então, ficou quanto? Ficou 8 vezes 7 dividido por 2 fatorial. Quanto que é 2 fatorial? 2 fatorial é 2 vezes 1, que é o igual a 2. Posso simplificar o 8 e o 2? Posso fazer 8 dividido por 2 igual a 4. Então, vai ficar 4 vezes 7. Isso é igual a 28. Então, em apenas uma cartela que você pode escolher 8 números, existem 28 combinações diferentes de resultados, ou seja, você tem 28 chances de ganhar. Então, qual é a quantidade total de chances de ganhar que o Caio tem? Então, o Caio tem 12 cartelas com 28 chances cada uma, certo? Então, ficou 12 vezes 28. Muito bem, mais 10 chances, porque ele comprou 10 cartelas com 6 números. 12 vezes 28 é igual a 336. 336 mais 10 é igual a 346. Então, ele tem 346 chances de ganhar. Ele fez 346 apostas diferentes, que é essa quantidade de combinações de números que ele tem. Acabou? Não! Ô, questãozinha longa, hein? Fala a verdade. Então, vamos lá. Falta ver quem? O Douglas. Ele comprou 4 cartelas com 9 números escolhidos. Então, vamos lá. O Douglas comprou, vou marcar aqui. Douglas. Ele comprou 4 cartelas com 9 números que ele pode escolher. E a mesma coisa, os 6 números que podem ser sorteados. Então, o que a gente tem que fazer? Descobrir a combinação. Quantas possibilidades de combinações de números nós temos em uma cartela que você pode apostar 9 números. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos fazer as contas. Vamos lá colocar novamente aqui a formulinha da combinação. Você tem que decorar essa formulinha, não adianta. N sobre K. Aliás, NK é igual a N fatorial que divide K fatorial que multiplica N menos K fatorial. Muito bem. Isso é igual a 9 fatorial sobre 6 fatorial. N menos K é igual a 9 menos 6 fatorial. Certo? Isso é igual a 9 fatorial dividido por 6 fatorial, que multiplica aqui 3 fatorial. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos resolver isso aqui. Esse 9 fatorial, posso fazer quanto? Posso abrir ele. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Dividido por 6 fatorial e 3 fatorial. O 6 eu já simplifico aqui logo de cara. Então, me sobrou quem? Me sobrou aqui 9 vezes 8 vezes 7. Dividido por 3 fatorial. Quem é 3 fatorial? 3 fatorial é igual a 3
vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1. Não preciso colocar vezes 1, não é verdade? Então vamos lá. Posso simplificar o 9 e o 3? Sim. 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Não preciso colocar aqui embaixo. Posso aproveitar aqui e simplificar o 8 e o 2? Sim. 8 dividido por 2 é igual a 4. 2 dividido por 2 é igual a 1. Também não preciso pôr aqui embaixo. O 7 eu não mexi, é só copiar. Como aqui embaixo só sobrou o número 1, bye bye, fico sem a parte de baixo. Então, com uma cartela com 9 números para escolher, eu posso encontrar quantas combinações? 3 vezes 4 é 12 vezes 7, que é igual a 84. Ok? Então, com uma cartela, ele tem 84 combinações diferentes. Mas só que ele tem 4 cartelas. Então, quantas chances o Douglas tem de ganhar? Ele tem a chance de ganhar. Porque ele comprou 4 cartelas, cada cartela tem 84 combinações. Então, ao todo, o Douglas tem 336 combinações que estão concorrendo ao prêmio. Tudo isso que, todos os apostadores gastaram o mesmo valor, hein? Não se esqueça. E agora o último, finalmente o último, para acabar logo essa questão. Eduardo comprou 2 cartelas com 10 números escolhidos. Então vamos lá calcular o Eduardo. Vamos marcar aqui, Eduardo. Ele comprou 2 cartelas e cada cartela eu posso escolher 10 números. Então eu vou fazer a combinação de 10 com 6. Mesma coisa. Será que por ele ter comprado só 2 cartelas ele tem menos chance de ganhar? Vamos ver. Olha só, vou fazer a combinação de n, k, que é igual a n fatorial, que divide k fatorial, que vem aqui n menos k fatorial. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E agora, vamos substituir os valores. Eu vou ter aqui, então, 10 fatorial, que divide 6 fatorial. N menos k vai ficar 10 menos 6 fatorial. Certo, pessoal? Só estou aplicando a formulinha que a gente já viu várias vezes só nessa aula. Então, aqui vai ficar como? 10 fatorial dividido por 6 fatorial, que multiplica 4 fatorial. Posso abrir para simplificar? Pode não. Deve. Vai ficar como? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Dividido por 4 fatorial e o 6 fatorial aqui. Vou cortar o 6 fatorial. Quem sobrou? Sobrou 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 4 fatorial. Quanto que é 4 fatorial, pessoal? 4 fatorial é a mesma coisa de escrever 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Preciso marcar o vezes 1. Então agora, pode multiplicar tudo e dividir? Pode, mas é bem mais fácil simplificar. Tem dúvida sobre simplificação? Entra lá no Calcule Mais, na parte de dicas que eu ensino você a simplificar. Muito bem. Posso simplificar aqui o 9 e o 3? Posso. Vai ficar quanto? Aqui, 10 vezes 9 dividido por 3 é igual a 3. Certo? E aqui, 3 dividido por 3 é igual a 1. Então não preciso nem marcar aqui embaixo. O 1 dividir por 1 e multiplicar por 1 não faz diferença. Outra simplificação que eu posso fazer. O 8 e o 4. 8 dividido por... Posso simplificar por 4, não preciso nem simplificar por 2. Posso simplificar logo direto por 4. 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, vou marcar aqui. E 4 dividido por 4 é igual a 1. Não preciso marcar aqui embaixo. Quem sobrou na parte de cima? O 7 e aqui embaixo o 2. Posso simplificar esse 2 com esse 2? Pode sim. Então, quem sobrou? 10 vezes 3 vezes 7, porque 2 dividido por 2 é 1. Então,
Uma pessoa que compra uma cartela com 10 números, quantas combinações diferentes ela tem? 10 vezes 3, 30. 30 vezes 7 é igual a 210 combinações diferentes em uma mesma cartela. Mas só que o Eduardo comprou 2 cartelas, sendo que cada uma tem 210 combinações possíveis. Então, ao todo, ele tem 420 combinações diferentes que pode permitir que ele ganhe. O que a questão queria mesmo saber? Deixa eu arrumar aqui só para ficar bonitinho. Muito bem, 420 combinações. Vamos voltar lá na questão. Ele quer saber os 2 apostadores com maiores probabilidades de serem premiados, ou seja, quem fez um número maior de apostas. Então vamos ver aqui. Arthur, 250. Não, foi um dos menores. Bruno, 291. Caio, 346. Douglas, 336. Então até agora quem está maior? O Caio. Vou até marcar aqui de outra cor para a gente não se atrapalhar. Aqui, ó. Por enquanto o Caio com 346, mas aí quer os 2 maiores. O Douglas tem 336, já é menor. O Eduardo, 420 combinações diferentes de números. Então o Eduardo e o Caio são os que têm mais chances de ganhar. Então a alternativa correta é Caio e Eduardo. O Caio tem 346 apostas e o Eduardo tem 420 apostas. Então, a alternativa correta é a letra A. Espero que você tenha gostado e não deixe de se inscrever no canal para ficar sabendo dos novos vídeos. E espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Fui!